começando mais uma análise aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês a conquista da cidade ucraniana de Marinka pelas forças russas, o que isso representa na prática em problemas para os ucranianos e também para os russos. E, claro, onde está localizada a cidade de Marinka, a sua posição ali de importância na região de Donetsk. Mas antes, como vocês já sabem, sempre peço encarecidamente que se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificação para ganharmos ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E é claro, quando nós recebemos essa notícia que as forças russas, é claro, já estavam avançando muito ali no pé, ali na periferia leste de Marinka, a gente recebeu essa notícia que as forças já haviam tombado praticamente a cidade até um dia antes das notícias confirmando que a cidade havia sido tombada pelas forças russas. Mas aí surgiram muitas falácias que as forças russas já haviam repelido há um bom tempo as artilharias, as forças mecanizadas, a infantaria da Ucrânia. Então isso soou meio que estranho, mas realmente será que a Rússia já havia dominado toda essa região com pouco enfrentamento de uma cidade que há mais de 2 anos estava ali batalhando para manter sua posição hegemônica nas mãos ucranianas? Será que não passa de uma notícia fantasiosa, uma notícia de guerra de informação por parte da Rússia? Então, essas informações que surgiram muito antes de 24 de dezembro, que propriamente a data de tombamento da cidade, 24 para 25 de dezembro, as pessoas, os analistas ficaram em dúvida, tá? Porque até mesmo o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, ele afirmou na segunda-feira que as forças armadas do país haviam assumido o controle total da cidade de Marinka na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. Segundo o próprio Sergei Shoigu, na data em questão, durante essas operações ofensivas, ativas e táticas da Rússia, houve um avanço dos destacamentos de assalto, principalmente do Grupo Sul da Rússia, que conseguiram libertar a região de Marinka. E essas informações surgiram principalmente por canais russos e também por mídias estatais da Rússia após essa reunião de atualização com o presidente Vladimir Putin. Ele, nessa ocasião, Shoigu deixou bem claro que a cidade foi tombada e outras informações estavam chegando que as tropas russas haviam sido tombadas ali na região de Marinka muito antes do dia 25 e 24 de dezembro. Por isso que essas informações, quando surgiram no início, havia um pouco ali de dúvidas dessa veracidade, mas até que as informações foram se formando em um conjunto conglomerado de posições da Ucrânia. Depois desse anúncio, começou a mostrar que se tratava de informação verídica, mas que necessitava de veracidade no que tange a confirmar esses relatos, tá? Mas por que essa cidade ela marca esta quebra das capacidades defensivas e de resistência da Ucrânia? Quando entendemos que Marinka ela tem uma posição de destaque nesta guerra e também uma posição de destaque em Donetsk, já remetemos os anos anteriores, muito antes desse conflito que iniciou em 24 de fevereiro de 2022. Por quê? Marinka reflete uma ocasião lá de 2014, quando a Rússia ela adentrou na região da Crimeia e excitou e melhorou ainda mais os seus representantes separatistas na região de Donetsk e Luhansk. Por quê? Marinka já era uma cidade de linha de frente utilizada e controlada pela Ucrânia desde o início da guerra russo-ucraniana em 2014, e Marinka sempre fez parte de uma linha defensiva importante da Ucrânia. Para se ter uma ideia,
as Forças Armadas da Ucrânia, elas criaram uma poderosa área absolutamente muito fortificada que está ligada, inclusive, ouçam só, por passagens subterrâneas. Então, cada rua tem a sua própria área bem fortificada, com metralhadoras, com sistemas ali anti-blindados, que traz mais ainda desconforto e dificuldades para a progressão dos equipamentos mecanizados. Então, há também tanto defesas aéreas, defesas anti-blindados, que dificultam o progresso e o avanço dessas linhas de ofensivas da Rússia desde 2014. Então, eles estabeleceram um posto, vamos dizer assim, avançado ali na região, esperando qualquer avanço desses separatistas em 2014. E quando houve essa eclosão da guerra em 2022, a região de Marinka seria aquela próxima Bakhmut que a Rússia, se ela conseguisse conquistar, poderia dar um grande avanço nesta batalha na região de Donetsk. Por quê? Ali tinha postos de artilharia, postos de controle, postos de tiro, capacidade de engajamento até de médio a longo alcance e também postos avançados de comunicação até mesmo subterrâneo. Então é interessante situarmos que Marinka já era uma cidade que tinha um progresso importante antes mesmo de 2022 e já tinha atenção da Rússia muito antes de 2022. Remetia lá em 2014 na guerra Rússia e Ucrânia. Então Marinka, ela se destacou, é claro, devido à sua importância estratégica na região do Oblast de Donetsk. As forças russas também têm sido bem persistentes nessas operações de assalto, é claro, espalhando-se por várias frentes, por exemplo, incluindo Kupiansk, Liman e também, é claro, a região de Marinka. Então, esses esforços fazem parte, sem dúvida alguma, de uma estratégia mais ampla que visa a região de Avdiivka, em um movimento, claro, que significaria essa tomada dessa região, uma mudança significativa no controle por parte da região de Donetsk. Então, a escolha de Marinka remete, é claro, a 2014, por ser um posto avançado e muito fortificado que prejudicava o avanço da Rússia de forma muito natural na região, e também reflete uma medida, claro, calculada dos militares russos tentando atingir pontos vulneráveis da defesa da Ucrânia. De modo geral, apesar dessa intensidade desses ataques por várias frentes da Rússia, as forças de defesa da Ucrânia, elas demonstraram uma resiliência muito grande em mais de 2 anos de intenso conflito na região de Marinka. E para se ter uma ideia desse reforço, dessa resiliência, deu uma moral ainda mais para os militares da Ucrânia. Então é digno de nota, eu até deixei aqui destacado, né, nesta minha análise, que é digno de nota que a captura de Marinka pela Rússia ocorreu vários meses de muito sucesso na defesa por parte da Ucrânia e não foi um resultado de um súbito avanço de um dia para o outro. É claro que houve uma comoção muito grande entre as partes da Rússia e foi como se fosse também um moedor de carne, uma bucha de canhão por parte da Rússia que foi enviando os seus militares para realmente morrer ali no fronte de batalha na região de Marinka para tentar conseguir algum controle na região. Então, eu até destaquei esse mapa. Observe que este mapa de Marinka, a cidade ela está entre Vuhledar e Avdiivka. Tá? É nessa porção em que há um grande controle de Marinka. Então, se a Marinka já foi dominada e as tropas estão sendo repelidas da Ucrânia, é uma grande possibilidade que, a partir de Marinka, a Rússia ela possa atingir áreas mais ao norte e também áreas mais ao sul e também oeste da região ali de Donetsk. Isso traz grandes possibilidades de um avanço após esse inverno rigoroso por conta das melhores posições das tropas russas no fronte, mas também tem do outro lado que a Ucrânia vai estar muito mais bem preparada também
Por quê? Quando ela perdeu Marinka, o que ela fez? Ela recuou, ela trouxe suas tropas para a região norte de Marinka. Isso foi uma mobilização importante, mas também houve uma grande estratégia por parte da Ucrânia que vem tentando fortalecer a frente de Avdiivka. Então, se estava difícil Marinka para os russos, agora vai estar muito mais difícil para Avdiivka, porque vai agora se somar essa frente defensiva, essa resiliência, para tentar afastar as forças da Rússia. A intenção russa, é claro, é quebrar essa linha de grande resistência fortificada da Ucrânia, e eles conseguiram avançar na região de Marinka e agora tentam atacar por várias frentes a região. Então esta é a dinâmica tática do conflito, particularmente em regiões como Marinka, Bakhmut, que a gente já viu, como uma guerra de desgaste, uma guerra que resulta em grandes perdas humanitárias das duas frentes, não somente da frente da Rússia, mas também da frente da Ucrânia, que precisa se defender a todo custo. E quem se defende é sempre muito mais difícil, muito mais perigoso do que quem está atacando. Então, havia essa dúvida, é claro, que se a Rússia realmente havia tomado essa área tão importante ali do controle da região de Donetsk. Então, em 26 de dezembro, na terça-feira, o comandante-chefe da Ucrânia confirmou que a cidade de Marinka estava sob controle da Rússia. O comandante Valery Zaluzhny, ele disse na terça-feira que o fato da Ucrânia ter retirado suas tropas dos arredores de Marinka não era uma questão de derrota total ali na região. É claro que Marinka resistiu por quase 2 anos, mas isso representou uma mudança na estratégia e reagrupamento, forçando essas tropas a irem para a região norte de Marinka, se juntar ali às forças na região de Avdiivka. E isso representa, em última instância, que houve sim uma derrota da Ucrânia em Marinka e uma vitória da Rússia sobre essa cidade. Foi uma conquista importante para a Rússia. No entanto, especialistas e até mesmo institutos que analisam esses conflitos, como o Instituto para o Estudo da Guerra com sede em Washington, nos Estados Unidos, disse que essa captura de Marinka era uma provável captura que representava um ganho tático russo muito limitado, não tinha uma grande importância. Mas será realmente que essa captura dessa cidade, assim como foi Bakhmut, mas tendo Marinka como um posto avançado desde 2014 para a Ucrânia, não representou algo importante, impactante para os russos e também para a Ucrânia? A Rússia, ela ter conquistado definitivamente todo o perímetro de Marinka é uma verdade, sem dúvida alguma, que mudaram sua estratégia de guerra e desenvolvimento militar para realmente conquistar a cidade. Então não foi à toa que ela conquistou, porque ela movimentou e ela se desenvolveu para isso e trouxe ainda mais experiência para a Ucrânia se antecipar e melhorar sua defesa para que isso não aconteça novamente. Então, é difícil confirmarmos que isso não representa nenhuma mudança e nenhum ganho significativo para a Rússia, que agora tem mais um território, tem mais um posto que pode lançar suas ofensivas para a região norte ou também para a região sul e oeste da Ucrânia. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, uma análise sobre a conquista da cidade de Marinka pelas tropas russas. E peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos aqui do canal com amigos para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.